Então vamos lá, acho que no meu ele demorou aqui cerca de uns 20 minutos, tá? Para criar esse projeto aqui. Então, bastante tempo para criação pela quantidade de arquivos que existem, né? Se você acessar aqui, e eu acabei fazendo uma bobeira ainda, eu criei o projeto sem definir o local. Então, ele provavelmente criou aqui, ó, mas não tem problema, eu vou copiar para lá. Como eu não defini o local, ele estava em C2 pontos usuário. Então ele acabou criando nessa pasta onde ele está aqui. Ele pergunta se eu quero criar uma conta gratuita. Eu vou colocar não tenho interesse em criar conta. E aqui estará o nosso projeto, não dentro da pasta, né, caso você tenha apontado para ela, ok. Se você cometeu essa falha que eu cometi, ele vai estar ali no caminho que ele estava apontando. Ó, usuários, Hugo, e aqui dentro o projeto que se chama PDV. Tá aqui, ó. Todos esses arquivos compõem aquele meu projeto. Eu vou ter que manualmente, então, mover ele para lá. Tá? Vou dar um Ctrl X, vou voltar aqui na pasta do C2 pontos e entrar na pasta do Ionic 7. Vou colar ele aqui. O que eu vou precisar aqui de fazer para poder acessar o caminho, e eu acabei não lembrando disso no momento, é cd barra. Aí ele vem para o C2 pontos, tá vendo? Depois CD, o nome da pasta que você criou lá, né? No meu caso foi Ionic 7. E o correto é eu ter criado ele aqui, ó. Aí ele já cairia dentro dela. Tudo bem, eu movi de forma manual, ele vai estar lá. Assim que ele chegar lá, o que eu faço é o seguinte, eu entro nele, CD e coloco o nome da pasta do meu projeto, que é PDV. Aqui mesmo ele fala, tá? Se você tiver paciência para ler, quiser aprender um pouco mais, ele vai te explicar tudo, ó. Para acessar o seu projeto, dá CD e o nome, né, da pasta onde ele está. Então, CD PDV. Só que eu preciso esperar agora ele colar, acho que já colou, ou ainda não? Já entrou ali, não sei se copiou 100%, né? Acho que ainda não. Não, já tá. Então, vamos lá. CD PDV, ele já vai entrar na pasta com o meu projeto, ó. Pronto. Aí agora é o seguinte, eu posso continuar dando comandos por aqui, tá? Para poder fazer a criação de alguns elementos no projeto, ou eu posso abrir com o Visual Studio Code, que foi o editor de código que eu aconselhei vocês utilizarem, para nós podermos dar os comandos diretamente lá, tá? E editar os códigos também do projeto lá. Para isso tem uma facilidade, se você digitar code, espaço, ponto e pressionar Enter, ele abre o projeto que estiver aqui já no Visual Studio Code. Eu vou fazer aqui e ele vai carregar para mim lá o projeto. Eu acho que vai dar um erro porque acabou saindo um colchetes aqui. Ou a outra forma de você fazer é vir aqui, ó, e abrir o Visual Studio Code manualmente, sem problema nenhum, e em arquivo, né, File, Open e abrir a pasta do projeto. Tá? É uma segunda opção que você tem aí. Eu vou aguardar aqui o carregamento para que ele consiga abrir esse Visual Studio Code e o meu projeto junto para nós podermos dar sequência. Voltando enquanto ele carrega isso no que eu estava explicando do banco de dados, então quando você digita localhost /phpMyAdmin, né, com o champ rodando, com o seu servidor rodando, ele entra nesse ambiente aqui de banco de dados. Basta você clicar em banco de dados e aqui você definir o nome do banco de dados que você vai estar trabalhando. Eu vou chamar esse banco de dados de Ionic 7, tá? Porque os primeiros passos, os primeiros recursos que nós formos utilizar, eu vou estar consumindo aqui com ele. Então eu vou estar trabalhando dessa forma aqui, depois nós vamos fazer edição no banco de dados, inserção de registro, deleção, listagem. É o CRUD normal, o CRUD básico que vocês já estão aí acostumados. Aqui a minha conexão está um pouco pesada, né? Então ele está um pouco lento, mas eu vou corrigir isso aqui. Então eu vou criar um banco de dados chamado Ionic. Utilizo uma codificação, tá, que nós temos para o TF8, que vai aceitar todo tipo de acento, caractere, né, e outros recursos que nós utilizamos na nossa linguagem. Ela se chama UTF-8 General CI. Sempre que vocês criarem um banco de dados, lembrem-se disso. Vou clicar na opção de criar e pronto, o banco de dados está criado. Lembrando que quem já quer comunicar com um projeto e já tem um banco de dados criado, já tem um conhecimento, mesmo que básico aqui, né, nessa parte do banco de dados MySQL, não tem a necessidade de fazer essa tabela com esse banco, tá? Você tem aqui, por exemplo, o banco do PDV, né, que já tem as tabelas que nós desenvolvemos.
É só um exemplo. Se o seu sistema é outro, provavelmente você vai ter também. Nós vamos começar fazendo um login. Beleza. Então eu vou precisar de uma tabela, por exemplo, aqui, né, que tenha os usuários. Dentro desse sistema, eu já tenho uma tabela de usuários. E lá naquela tabela de usuários eu já tenho campos como o ID dele, como o nome, como nível de acesso, né? E é a mesma coisa que eu vou fazer nesse banco de dados aqui, ó, do Ionic 7. Ok? Então, só para explicar mesmo, quem já tem um projeto e quer comunicar direto, né, não tem essa necessidade de criar esse outro banco. Pode usar o próprio banco de dados de vocês. A primeira tabela aqui, então, que eu vou fazer vai ser a de usuários. Na próxima aula eu explico para vocês, então, aqui quantas colunas nós vamos trabalhar e quais vão ser essas colunas.